Olá a todos, meu nome é Felipe Scovino, é um prazer participar do 31º Encontro Nacional da ANPAP, denominado Existências, e aqui apresento a minha comunicação intitulada Rubens Gershman, a narrativa da desigualdade em um país modernamente subdesenvolvido. A comunicação se volta para as obras iniciais de Gershman, especialmente aquelas que reportam condições desiguais de pessoas subalternizadas. A escolha por apresentar determinados signos, tais como o subúrbio, a massificação da cultura, a divisão social no espaço doméstico, transporte público, a vida na periferia, particularmente no período da ditadura, tinha um endereçamento: expor uma vida socialmente desigual em um país que vislumbrava o moderno em detrimento de seus profundos problemas de classe. Dou preferência à investigação dos retratos produzidos por Gershman, isto é, quem ele retratou, de que forma ele retratou, onde esses personagens foram retratados, e a maneira em como Gershman expôs personagens e lugares que muitas vezes foram exotizados pela história da arte e seguramente ficaram à margem de qualquer protagonismo no processo de desenvolvimento econômico brasileiro nos anos 60. Chama a atenção de que Gershman era um artista burguês, né, oriundo da classe média, portanto, de uma classe social distinta daqueles personagens que ele retratou. Existe aí uma diferença de classe que é colocada entre, digamos, artista e criatura, entre criador e criatura. Posto isso, trago como exemplo para, para esse resumo da comunicação a obra Caixa de Morar, uma obra produzida em 1966, na qual Gershman divide, né, o plano do trabalho em módulos e onde se observa um certo aperto na aparição desses personagens. Os módulos evidenciam uma sensação de clausura desses personagens, o que se transforma numa crítica muito contundente à falta de políticas públicas no Brasil referentes à edificação de casas populares. Então, enquanto se proclamava a ideia, né, o projeto de um Brasil moderno ao longo dos anos 60, o país atravessava ainda sérios problemas internos de ordem social, né, tais como altas taxas de analfabetismo, mortalidade infantil, assim como desemprego, falta de moradia, o que evidenciava, sem dúvida alguma, um grande abismo social entre os mais pobres e os mais ricos. Sem dúvida, interessava a Gershman a problematização de condições desiguais, e o subúrbio era o lugar por excelência onde essas situações aconteciam. Outros personagens ou situações invariavelmente aparecem no trabalho de Gershman nesses anos iniciais, né, tais como o suburbano, o cafona, o assalariado, o pobre. Gershman, portanto, constrói uma tipologia de personagens ligados à esfera de uma camada social menos detentora, digamos assim, de riquezas. É importante assinalar que Gershman evidencia a estrutura não só do Rio de Janeiro, eu diria, né, mas de todo o Brasil. Caixas de Morar é um objeto feito em relevo, em madeira pintada, que aponta para a complexidade da moradia no Brasil, no momento que a densidade populacional e o desemprego eram muito altos. A conta não fechava. Com a família brasileira aumentando, não era possível buscar uma condição melhor de habitação se a falta de oportunidades no mercado era uma triste tendência. Nesse sentido, Gershman se volta para a cidade densamente povoada, e mais especialmente para fáceis lugares frequentados pela massa. Tudo adquire uma sensação claustrofóbica, seja aqui na caixa de morar, seja no ônibus lotado, seja no elevador social. São os estádios e os ônibus, né, lotados, ou suas pinturas retratando a multidão. É interessante perceber também que as obras analisadas nessa comunicação foram produzidas no contexto do Brasil vivendo sob a ditadura.
Portanto, o regime repressor, a censura, o medo e a violência não eram só um pano de fundo, mas alvos de Gershman. Mas especialmente o que me interessa nesse trabalho é como Gershman projeta algo para além desse recorte estético. São pesquisas que elaboram uma condição histórica e violenta do Brasil, muito antes do golpe de 64. Estamos falando sobre um processo de violência sistêmica que atravessa a Constituição enquanto sociedade brasileira, pondo em questão a própria ideia de democracia. As obras de Gershman, por mais que tenham sido produzidas ao longo da década de 60, podem ser lidas como uma ação recorrente em identificar e protestar a continuidade de um Estado brasileiro socialmente injusto e violento, que assim se mantém por séculos por meio de acordos e negociações entre classe política, empresários, setores religiosos e a classe média. De uma certa maneira, essas relações elas são expostas no trabalho de Gershman. Né? Um outro trabalho que também é analisado nessa comunicação é a obra Elevador Social, também de 66. É uma obra que possui contexto semelhante ao de Caixa de Morar, contudo com a diferença de explicitar a estrutura racista da sociedade brasileira. Ainda hoje presenciamos no país a existência, em alguns prédios residenciais, de uma distinção entre elevador social e elevador de serviço. O primeiro é destinado aos residentes, funcionários e convidados, enquanto o outro, supostamente, serve para despachar mudanças, grandes encomendas ou atender pessoas acompanhadas de animais, além de banhistas. Contudo, rapidamente as regras foram alteradas na própria dinâmica de uma sociedade rachada por questões de classe e corte racializado. O elevador de serviço passou a ser destinado ao uso dos funcionários dos apartamentos e do prédio. Babás, empregadas domésticas, faxineiros e porteiros foram naturalmente mobilizados a fazer uso desse equipamento, seja por ordem de seus patrões, seja por uma questão de baixa autoestima motivada por uma sociedade desigual que desvaloriza, no sentido de criar estruturas e modos de inferiorizar, o pobre e o negro. O elevador social de Gershman possui algumas versões. Né? A presente na coleção do espólio de Jambuguite apresenta o elevador lotado com figuras delineadas por um traço em tinta acrílica preta e volumes ou corpos brancos. É um elevador que se assemelha a uma célula, prisão ou elemento que envolve e protege aquelas figuras do exterior. O fato das figuras serem brancas pressupõe que elas pertenceriam ao patronato. Já a gravura de mesmo título, mas ano diferente, 1974, pertencente ao Museu Nacional de Belas Artes, aproxima ainda mais o elevador de uma gaiola. A linha expressionista de Gershman, ressaltada por Sica, um texto dos anos 60, né, sobre o artista, é ainda mais impactante. Aproxima-se de um Goya, inclusive em intensidade dramática. Os personagens amontoados no espaço reduzido parecem assustados e conscientes do desespero em se manterem apartados do mundo. A obra, como um pêndulo, exibe duas posturas. O tom trágico de uma sociedade que, sem vergonha, declaradamente expõe a sua opção racista, e a complexidade, diria cômica, da burguesia exprimida em seu próprio território a fim de não se misturar com os empregados. Acho que outro ponto importante desses trabalhos, de modo geral, da poética do Gershman, é que ambas tocam o aspecto da multidão. E mais especificamente, diria o quanto a modernidade e a sociedade capitalista fomentam uma especificidade da ideia de multidão. Por exemplo, em outra obra do Gershman, denominada Ônibus, 1965, o personagem, na volta para casa, em meio ao transporte público lotado, se mantém calado e sozinho, absorto em suas ideias. A multidão, portanto, reforça o caráter de solidão do sujeito. Para finalizar, eu diria que Gershman é um cronista da vida brasileira, expondo as idiosincrasias do povo, mas particularmente a estrutura social rachada do país. Vertendo sobre a figura do suburbano, Gershman traça um perfil desse modo de vida da classe média baixa.